Olá, meus irmãos, saudamos a todos vocês na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus tenha concedido a todos um domingo muito abençoado de estudo da palavra do Senhor, de adoração, de meditação com o Senhor. Que Deus derrame ricas graças e bens sobre sua casa, amado irmão. Para a nossa meditação de hoje, gostaria que abrissem as suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Deuteronômio, capítulo 6, de 1 a 9. Assim diz a palavra do Senhor. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarás no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Oremos ao Senhor, curve as suas frontes, feche os teus olhos e oremos. Ó Deus bendito, louvado seja o nome maravilhoso e santo do Senhor. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia. Santifica, Senhor, nosso coração, nossos lábios, a nossa mente, para que possamos agradar ao Senhor com nossas obras, com nossa conduta, com nosso testemunho, com o nosso falar, com o nosso agir, ó Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Abençoa a tua igreja, ó Pai, que se reúne, ó Deus, para estudar a tua palavra, para meditar nas verdades eternas do Senhor. Que o Senhor abençoe cada família, cada casa, cada irmão que está acompanhando esta devocional. Tenha misericórdia, que a paz do Senhor esteja, ó Pai, sobre cada coração nesta oportunidade, nesse momento, Senhor. Tenha misericórdia de todos nós, ó Pai, e nos fale através da tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deuteronômio foi escrito por volta do ano 1405. É o quinto livro de Moisés e é um dos livros mais importantes do Antigo Testamento. Muitos consideram que a teologia do Antigo Testamento está ali contida precisamente no livro de Deuteronômio. Esse nome, o Deuteronômio, foi dado na Septuaginta, na versão grega, e significa segunda lei, ou repetição da lei. E por que isso? Porque já estava o povo de Israel há 40 anos no deserto. Moisés já estava preparando aquela nova geração para entrar na terra prometida, e Deus, através de Moisés, repetiu, novamente entregou as leis a essa nova geração, essa segunda geração, e renovou com eles também a aliança.
Este é o cenário. O cenário do livro de Deuteronômio é muito especial. Eles já passaram cerca de 38 anos pelo deserto, com muitas experiências, e agora estava se preparando para a terra da bênção, a terra prometida, a terra que mana leite e mel. E assim o livro de Deuteronômio é como se fossem sermões de Moisés àquela geração, exortando-os, mostrando o que Deus fez por eles no passado, o que Deus estava fazendo com eles e o que Deus faria com eles no futuro. Então, é um livro extraordinário. Seu objetivo é esse mesmo: preparar a nova geração para viver na terra prometida mediante uma reafirmação da lei, da lei, da lei. Ok? Muito interessante. Queria, antes de entrar nesse texto, esse capítulo 6, extrair algumas lições para nós, informar algumas informações importantes sobre o livro de Deuteronômio, algumas contribuições muito peculiares desse livro, né? Primeira delas, né? Como eu disse, é um dos principais livros do Antigo Testamento e da Bíblia. Ele é citado cerca de 356 vezes por escritores, os outros livros do Antigo Testamento. E mais de 190 vezes no Novo Testamento. O livro mais citado por Jesus em seus discursos, né? Um outro aspecto interessante desse livro, né, importante, né, é que ele aborda temas muito relevantes para o povo de Deus. Estava preparando o povo para uma vida social, uma vida civil, uma vida espiritual e religiosa. Então tem muitos preceitos, princípios para o povo de Deus. Nesse livro encontramos uma forte preocupação, por exemplo, pelos necessitados, pelos órfãos, pelas viúvas, e um cuidado pelos estrangeiros. Era assim que Deus, através de Moisés, estava preparando o povo. Esse livro tem muito a dizer, por exemplo, sobre a vida familiar, sobre o casamento, sobre o divórcio, sobre os direitos da mulher em geral. É um livro muito interessante, muito interessante. E acentua a responsabilidade dos líderes de Israel, dos juízes, dos sacerdotes e dos reis, né? Para que aplicassem a justiça sem parcialidade, com retidão, né? Com sabedoria. Esse livro contém isso, esses ensinamentos, esses preceitos, essa preparação do povo para entrar na terra da promessa. Mas esse livro é importante também, como os demais livros de Moisés, mas esse aqui em particular alerta aquela geração, alerta o povo sobre o pecado da idolatria. O povo viera de uma terra, o Egito, cheia, um panteão de divindades, de um comportamento religioso marcado pela idolatria. E o povo estava prestes a entrar em Canaã, onde todos os povos também tinham assim, um comportamento abominável diante de Deus, né? Queimando incensos a falsos deuses, prostituindo as jovens e adolescentes, sacrificando crianças, seres humanos. Era assim a religiosidade em Canaã, abominável diante do Senhor. E Deus alertava Israel a não se misturar com aquele povo, não fazer alianças com aquele povo, não casar seus filhos e filhas com aquele povo, para não se contaminar com o pecado da idolatria. Uma coisa muito importante também, nesse livro de Deuteronômio, é que apresenta uma profecia importante sobre o Senhor Jesus Cristo. Lá no capítulo 18, versículo 18 e 19, diz assim a palavra: suscitar-lhe-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, de que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. É uma profecia messiânica. O profeta Moisés já anunciando a vinda do maior profeta, que é Jesus, que é o Filho de Deus, o Cristo vivo. A vinda de Cristo como profeta, assim, é mencionada pela primeira vez nessa passagem de Deuteronômio. Muito interessante. E para a nossa meditação de hoje, o outro aspecto importante é que Deuteronômio apresenta, nesse capítulo 6, a profissão de fé
de Israel. É onde nós vamos abordar a profissão de fé, a confissão de fé de Israel. Está particularmente os versículos 4 e 5, né? É chamado de Shema, com base na palavra hebraica, ouve, né? Ouve, ó Israel. Então é o Shema, é a confissão de fé. Essa profissão de fé tem sido a marca autêntica da religiosidade de Israel através de toda a história. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Seguido então de uma ordem de amar a Deus, de ensinar a sua palavra. Essa é a doutrina central da teologia hebraica. E onde eu quero tirar algumas lições para a nossa meditação e edificação nessa noite. Irmãos, primeiramente eu quero abordar os versículos de 1 a 3, que diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor que te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas a possuir. Para que temas ao Senhor, teu Deus, temas e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teus filhos e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, Deus de teus pais. Que maravilha! O Senhor está dando a terra para o povo, está diante deles ali. Atravessarão o Rio Jordão e vão tomar posse da terra que Deus lhes daria. E Deus lhe dá o caminho da bênção, o caminho da prosperidade, o caminho da felicidade, o caminho da vitória, de uma vida abençoada. Qual o caminho? Seus estatutos, seus mandamentos, seus preceitos, a sua lei. Na medida que aquela geração, na medida de que aquele povo obedecesse ao Senhor, guardasse os mandamentos, cumprisse a lei, seriam abençoados, seriam vitoriosos, seriam prósperos na terra que mana leite e mel. Seriam um povo abençoado de Deus. E esse tema que eu quero abordar aqui com você nesta ocasião, amado, é um povo abençoado de Deus. Como obter e como desfrutar da bênção de Deus na terra? E esse texto aqui nos dá aqui elementos maravilhosos, as promessas de Deus, a segurança do povo de Deus de ter uma vida abençoada, bem-aventurada, vitoriosa. E a primeira lição está aqui no versículo 1 a 3. A bênção para o povo de Deus na terra, e o cenário é esse. Guarde na tua mente, no teu coração, o cenário é este. É o povo de Deus preparando-se para entrar na terra. Então a primeira lição é: a bênção para o povo está na obediência à lei de Deus. A bênção na minha vida, na tua vida, é quando nós andamos segundo a lei do Senhor. Quando nós seguimos segundo a palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 24, diz assim: O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como tem feito até hoje. Que maravilha! Como é um Deus gracioso. É um Deus que escolheu aquele povo, libertou aquele povo, abençoou aquele povo, entrou em aliança com aquele povo e deu ao seu povo a sua palavra, a sua lei, o caminho da vitória, o caminho da bênção. E na medida que esse povo obedecesse, guardasse e cumprisse os estatutos e os mandamentos do Senhor, seriam abençoados. Diz o texto, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida. Deuteronômio, esse livro, capítulo 17, versículo 19, diz assim: E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Lerá todos os dias para aprender a temer ao Senhor e para guardar. Esse é o caminho de uma vida vitoriosa, meu irmão. De uma vida abençoada. Todo crente, todo servo de Deus, em todo tempo, na medida que ele guarda as palavras do Senhor na sua vida, ele é abençoado. É abençoado.
o texto ele diz mais assim, que esses estatutos eram ordenados para o israelita e para as suas gerações, para os seus filhos e os filhos dos seus filhos. No versículo 2 diz assim: para que temas e guardes tu e teu filho e o filho do teu filho, porque assim é o trabalhar de Deus na família da aliança. Deus trabalha na minha vida, na vida da minha casa, na minha família, no meu filho, e a promessa e a bênção é para as gerações que seguirão, para os filhos dos meus filhos. Diz assim a palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 4, versículo 9, diz assim: Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. No processo de educação do povo de Deus, Deus usava a família, era a família responsável pela transmissão da fé, pelo compartilhar a fé, responsável mesmo. Os pais têm a responsabilidade de transmitir aos filhos a herança da fé, ao conhecimento do Senhor e a palavra do Senhor. Mas vamos falar um pouquinho mais disso lá na frente. A bênção é para o servo de Deus e para a sua casa, sua família, seus filhos e seus netos. E os filhos dos netos. Versículo 3 diz assim, olha, é a promessa. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ou seja, que Deus tremendo, gracioso, estava apresentando a Israel, seu povo, e aquela geração nova que estava fazendo aliança e dizendo, vocês vão entrar na terra de Canaã, terra da promessa, e vão ser abençoados, vão ser prósperos, muito te multipliques na terra. E prolongue os teus dias, porque a promessa de Deus, eles estavam debaixo da bênção do Senhor. Na medida que eles obedecessem, cumprissem a palavra, estariam debaixo da bênção de Deus, da prosperidade, do multiplicar os dias com graça. É assim que o Senhor falou a Israel. No capítulo 11 de Deuteronômio, versículo 9, ele diz assim, ó: para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. É a promessa. Aliás, essa expressão, terra que mana leite e mel, aparece várias vezes em todo o Pentateuco, principalmente no livro de Deuteronômio. Várias vezes Moisés repete essa expressão, a promessa que o povo haveria de receber, obter na terra de Canaã. Uma terra abençoada, uma terra próspera. Por que abençoada e por que próspera? Porque tinha a mão de Deus com eles e a presença do Senhor com eles. Que povo especial. Que promessa extraordinária. Capítulo 27 de Deuteronômio diz assim, olha: havendo-o passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei, para entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor, Deus de teus pais. Aqui está a palavra, palavras da lei, para que tome posse dela, obedeça, cumpra, quando entrares na terra e seja abençoado. Essa é a primeira lição. A bênção para o povo de Deus está na obediência à palavra do Senhor. É certeza, vida vitoriosa, vida abençoada, vida guardada por Deus. Viu, amado? É a primeira lição que extraímos desse texto maravilhoso. Mas é uma segunda lição preciosíssima para nós nesse texto. Está no versículos 4 e 5. 4 e 5. Diz assim: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Aqui está a confissão de fé do povo de Deus, do povo israelita, o Shema.
expressão, né, esse versículo 4, que é essa confissão particular. Aqui são várias palavras, mas no hebraico são apenas 4 palavras. 4 palavras, tá? Eram repetidas pelo israelita piedoso e temente 2 vezes ao dia, de manhã e ao final da tarde. Fazia parte da vida religiosa. Ele repetia esses textos e mais 2 passagens aqui do livro de Números e Deuteronômio, todos os dias, todos os dias. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É a afirmação da fé, é a declaração de louvor, é a declaração de confiança. Ouve, Israel, ouve, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Estava no coração do povo temente de Deus. Eles conhecia e repetia e declarava quem era o seu Deus. E era importante isso, a reafirmação da fé, fazia parte do processo didático, do crescimento, da reafirmação da fé daquele povo. Êxodo capítulo 8, versículo 10, diz assim: ele respondeu: amanhã Moisés disse, seja conforme a palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Não há Deus como o Deus de Israel, como nós cantamos, né? Não há Deus como tu, não há Deus como o Senhor, não existe Deus como o Senhor, não há outro Deus. Na verdade, eles vieram do Egito cheio de deuses que não eram deuses, não eram nada. Estavam indo para Canaã cheio de deuses que não eram nada. Porque só existe um Deus, só um Deus único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. E o povo de Deus declarava isso diariamente. Só há um Deus, o nosso Deus. E assim adorava o Senhor. Deuteronômio 4, 39 diz assim: por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo da terra, nenhum outro há. O povo de Deus sabia exatamente, não há outro Deus, é um único Deus, soberano, glorioso, majestoso, que ama seu povo e que guia o seu povo. No capítulo 12 de Marcos, quando o intérprete da lei perguntou a Jesus qual que era o principal mandamento, Jesus usou esse texto, citou esse texto de Deuteronômio. E respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí continua: amarás, pois, o Senhor teu Deus. Eu vou falar sobre isso mais na frente. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, todo entendimento, toda a força. Jesus citou Deuteronômio, Jesus citou o Shema. Jesus citou essa afirmação. Quão importante é que o povo de Deus declare todo dia: não há Deus como nosso Deus. Mas declare com fé, com confiança. Não se prenda às distrações desta vida, nem às distrações deste mundo. E ande na presença do Senhor. E viva como realmente cresce que só há um Deus na terra, e Deus é real, e Deus existe. E procura fazer a sua vontade, glorificar seu nome, andar segundo a sua lei, em santidade. É uma reafirmação importante para o crente ainda, né? Declarar seu Deus. A declaração seguinte está no versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Amarás. Ouve, o Senhor é o único Deus. E a expressão seguinte é: amarás o Senhor teu Deus. Essa afirmação de amar a Deus é muito próprio do livro de Deuteronômio. Ao mesmo tempo em que é forte no livro a lei, a repetição da lei, a renovação da aliança, os estatutos, os mandamentos do Senhor, ao mesmo tempo ele fala do amor de Deus para com o seu povo e do amor do seu povo para com Deus. Porque a experiência do povo de Deus não é apenas uma questão de cumprimento externo de regras e normas éticas, morais e religiosas e cerimoniais. A nossa relação com Deus não é apenas isso, de um cumprimento formal de rituais e preceitos e normas, mas é uma relação de fé, uma relação pessoal, relação de adoração, relação que envolve conhecimento, envolve temor, envolve reverência, envolve louvor, envolve amor.
A relação do povo de Deus com o seu povo, no povo da aliança, o povo da promessa, é uma relação de amor. Deus ama o seu povo. E o povo é chamado a amar o Senhor. É maravilhoso esse texto. O primeiro mandamento, conforme Jesus diz, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o coração. Citando essa passagem. Assim era ensinado por Moisés já. O Senhor espera do seu povo amor. Amor a Ele. Amor à sua palavra, amor aos seus atributos, à sua glória. E assim, o amor vai refletir na obediência. O amor vai resultar no guardar os mandamentos, na fidelidade, na lealdade, vinda do coração. Aquela fidelidade, obediência que vem do coração. Um povo que conhece o seu Deus e o ama, por isso obedece, por isso o segue. Por isso faz a sua vontade. Esse é o caminho da bênção, da vida bem-aventurada. Obedecer ao Senhor e amar ao Senhor. Deuteronômio 11, 1 diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus, amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, e os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. É assim que o Senhor espera do seu povo. Amarás e guardarás. Como disse Jesus, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de toda a tua força. E essa expressão de todo o coração, alma, ou seja, o coração é o centro da vontade, da emoção, do desejo humano, das suas decisões. E a alma é a essência da vida, né? A fonte da vida, né? E o amor a Deus é intenso, o amor a Deus é total. O amor que o Senhor espera do seu povo é o amor de todo o seu ser, de tudo que ele é, tudo que ele pensa, tudo que ele deseja, tudo que ele sente. É a totalidade da vida. É um amor integral, único, exclusivo. Deus é o objeto maior do amor do homem de Deus, do homem crente. Deuteronômio capítulo 30, versículo 6 diz assim: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência. É uma promessa. Para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a alma, para que vivas. Era assim que Deus estava fazendo uma aliança com o seu povo lá, antes de entrar na terra da promessa. Ele deu a lei. Ele diz, o caminho da bênção está na lei. Aliás, o capítulo 28 e 29 é muito interessante sobre isso. Capítulo 30 desse livro. A bênção e a maldição. A bênção é vida. A maldição é morte. A bênção é obediência. Vida. A maldição é desobediência. É morte. Deus vai falar isso com aquele povo. Que momento especial na história do povo. Que momento para aquela geração. E Deus pedia... O caminho da bênção, ama de todo o coração, de todo o entendimento, toda a força. Mas há uma terceira lição preciosa nesse texto aqui. Primeira, vocês vão entrar na terra, obediência. Vão entrar na terra, ame o Senhor. Ame o Senhor. Não ame os outros deuses. Não amem a terra de Canaã, nem a fortuna, a prosperidade que Canaã vai oferecer. Ame o Senhor. Não ame o mundo, ame o Senhor. Mas há uma terceira lição que esse texto nos diz aqui, no versículo 6 em diante, diz assim, ó: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-te. Também as atarás como sinal da tua mão e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Vejam só, o Senhor dá um caminho da bênção, a lei e uma exortação, ame o Senhor, e uma ordem, transmita aos seus filhos. Entenderam? Você tem aqui o caminho, você tem a palavra. Ande na palavra, prosperidade, prolongar os dias, na terra que manda leite e mel, vai ser abençoado, vitorioso. Ao mesmo tempo, ame o Senhor, é uma exortação. Vocês guardem a lei e amem a Deus, sobre todas as coisas, ame o Senhor. Em terceiro lugar, transmitam tudo isso aos seus filhos, às suas gerações. Assim serão felizes. Aí completa o ciclo. Ou seja, você não apenas para você
eu e você seremos abençoados, vitoriosos, guardados, prósperos, dias prolongados. Não! Nós vamos ensinar aos nossos filhos a amar os estatutos, amar a lei de Deus, amar o Senhor, temer o Senhor, guardar os mandamentos, colocá-lo em primeiro lugar na vida. A mim, a você, a nós, a nossa geração, cabe a responsabilidade de transmitir essas verdades para as novas gerações. Essa é a terceira lição que temos. A bênção completa, né, não termina em mim, nem em você, numa vida. Sou abençoado. Sou muito abençoado, ok? Não termina nisso. A bênção termina no seu filho abençoado. Sabe? O filho do seu filho ser abençoado. Tá? A bênção está em mim, louvado seja Deus. Mas a certeza de que meu filho, minha filha e o filho da minha filha serão abençoados também, porque estão debaixo da promessa de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Sabe, fora desse contexto que a gente vive materialista, né? E que você está feliz hoje. O importante é estar feliz hoje com o que você tem. Seja tão grato por isso, ótimo. Seja grato não apenas por isso, grato por aquilo que vai acontecer. As promessas vão se cumprir na tua casa, com certeza. O crente não tem medo, o crente não tem receio do futuro, não. Ele não se deixa levar por essas planilhas e diagnósticos da sociedade, né? Que se fazem mesmo, de tantas formas aí, econômicas, sociais, políticas. Amado, nós temos o Senhor e a sua palavra, que não muda. Os homens mudam, os tempos mudam, tudo muda, tudo está mudando, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, a segurança do povo do Senhor está na sua palavra, nas suas promessas, a certeza que eu sou abençoado, que você é abençoada, que você é abençoado, que a tua família é abençoada e que tua família continuará sendo abençoado sempre. Na medida em que somos fiéis ao Senhor, aos seus estatutos, à sua palavra, creia nisso, amado irmão. Creia em Deus, creia na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Glorifique ao Senhor e não se deixe levar pelo mundo e sua pressão, seus valores, sua cultura, seu discurso, suas filosofias, suas ideologias todas aí fazendo tua cabeça. Não se deixe levar por nada disso. Você tem no Senhor, Deus de Israel, Deus único, Deus maravilhoso, glorioso. Transmita isso ao seu filho. Transmita aos seus filhos pequenos. Está perturbado. Aí o que vai ser dos meus filhos na educação, na profissão, os empregos, desemprego, não sei o quê. Está preocupado, meu irmão? Confie em Deus. Confie em Deus. Descanse no Senhor, espere a providência de Deus, faça a tua parte, mas confie no Senhor, não seja vencido de temores, os temores daqueles que não conhecem a Deus, e o pior, temores daqueles que desprezam a Deus. Não se deixe levar com esse discurso pessimista não, viu? Deus tem um plano na tua vida, no teu casamento e na vida dos teus filhos. Descanse no Senhor e confie nisso, amado. É o que diz aqui a palavra do Senhor. Que bênção. Às vezes nós esquecemos dessas coisas, né? Às vezes nós esquecemos dessas coisas. Deuteronômio 30, versículo 14, diz assim: pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração. Que o texto diz assim, né? Esta palavra, ordeno, estarão no teu coração, porque a palavra de Deus não tem que estar só na sua cabeça e decorando texto e palavra, não. A palavra tem que estar no teu coração, você crer de verdade, você sentir, você se emocionar, se empolgar com a palavra, pregar a palavra. Viu, irmão? É isso que importa, tem que estar na tua vida, no centro da tua vida. Sempre no teu coração. Aí diz o texto: tu inculcarás, delas falarás, assentado, andando, deitado, levantando, quer dizer, todos os momentos da vida. Como é o processo de educação religiosa na família? É o tempo todo, é em todas as situações da vida. Não é apenas no momento em que vamos sentar aqui para ler a palavra e fazer o nosso cultinho. Isso é importante, isso é muito importante. Mas é muito mais do que isso. É o tempo todo na vida, em todas as situações. É o caminhando, levando o filho para a escola, fazendo tarefa, brincando com o filho na sala, você conversando, lidando com as situações do dia a dia. Você fala de Deus.
Fala como Deus tem abençoado você, a mamãe, o papai, o tempo todo. E leva para a igreja, e vai com alegria para a igreja, para as coisas do Senhor. É nesse processo, esse conjunto de fatores da vida, com naturalidade, deitado, sentado, com naturalidade, você vai falando das coisas do Senhor. E teus filhos irão vendo o quanto você ama a Deus, o quanto glorifica o Senhor, não apenas na igreja. Não apresente para o seu filho apenas o comportamento dentro da igreja, não, mas o comportamento em casa, na praia, na viagem, no passeio, no parque. Teu filho vê que você é crente, que você ama a Deus, que você glorifica o Senhor, que tua vida é bonita, que você é feliz. Você não passa aos teus filhos um comportamento de resmungão, né? De pessoa fechada, de pessoa sem alegria no coração. Você passa alegria, você passa gozo no Senhor, você passa uma religiosidade natural, espontânea, uma fé espontânea, uma alegria de servir, uma alegria de amar a Deus. Passe assim para o seu filho como um todo, né? Deuteronômio 5:31 diz assim, olha, tu, porém, fica-te aqui comigo, eu te direi todos os teus mandamentos, todos os mandamentos, e estatutos e juízos, que tu lhes has de ensinar, que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Vai ensinar a lei. Os pais têm que ensinar a lei. Os pais têm que ensinar os preceitos. A igreja contribui, a igreja colabora, a igreja faz o seu papel de retaguarda, mas cabe a mim e você, nós, os principais educadores da fé dos nossos filhos, somos nós, os pais. Somos nós, os pais. O Salmo 78, versículo 3 a 8, é muito interessante. Vou abrir aqui para o irmão. Abra na sua Bíblia, por favor. O Salmo 78. É muito importante esse texto aqui. A importância que nós temos de transmitir a outra geração esta fé e o amor a Deus. Diz assim, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. O Senhor instituiu, estabeleceu um testemunho, uma lei. É uma palavra a ser obedecida, a ser conhecida e cumprida. A Bíblia não é apenas um conjunto de histórias, de pessoas e personagens interessantes e fascinantes que nós gostamos de contar aos nossos filhos. É muito mais do que isso. É a palavra de Deus, é a ordem de Deus para a salvação deles. É o caminhar da vida, não apenas histórias lúdicas para trazer um conhecimento de um contexto, mas ela tem que atingir o coração e entender que é a palavra do Senhor para salvar. É lei, é princípio, ordenando a seus filhos para que transmitissem aos pais, aos seus filhos. O 6, a fim de que a nova geração os conhecesse. Conhecesse o quê? Os estatutos, os preceitos, os mandamentos. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Ao 7, presta atenção no 7. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os seus mandamentos. Todo o processo educativo da igreja, do pastor, dos professores e da família, para ensinar a palavra de Deus, ensinando os filhos a temer o Senhor, a conhecer o Senhor, a amar o Senhor, amar a sua palavra e querer e desejar viver segundo a sua palavra. E esse ensinamento ficar na mente da criança, na mente do adolescente e no seu coração. E eles têm essa experiência com Deus, com esse Deus tremendo na sua própria vida. Experiência de confiança. Aí o versículo 8 diz mais, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Que tremendo, amado. O Senhor nos dá o caminho da bênção, a prosperidade, a vitória da família, do povo de Deus, em todos os tempos. Para Israel ali, no deserto,
para atravessar o rio e tomar posse da terra, os mesmos princípios, obediência, amor a Deus e transmitir para a nova geração. Tem que transmitir para a igreja também. Para nós também, a igreja também temos uma vida abençoada, vitoriosa, assim, prolongada, com a bênção de Deus, a prosperidade que vem de Deus, a guarida que vem do Senhor, é um caminho da obediência, é um caminho de amor a Deus exclusivo e de transmitir a nova geração. Só um detalhe aqui, né? O texto do Deuteronômio fala que aquela palavra eles vão atar no braço, atarás como sinal na tua mão e frontal nos olhos. Os judeus vão levar literalmente esse texto e vão pegar, extrair pequenas porções de Deuteronômio, essa passagem, e colocar em pequenos compartimentos, vão colocar aqui no ombro, quando orar e fazer a confissão do Shema. Alguns outros, na época de Jesus, era uma prática muito comum, já desenvolvida, pegar assim, esses pequenos pedaços, pequenos pergaminhos, colocar num recipiente também e sobre a testa, chamado filactério, ou seja, aquela ideia de ter a palavra de Deus, né, na mente do coração. Entenderam literalmente? É óbvio que o ensinamento aqui de Moisés era muito mais do que isso. Não apenas terem pedaços da Bíblia ou no bolso ou de alguma forma. A fé cristã é muito mais ampla, ou seja, é ter essa palavra no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida o tempo todo. Que nos acompanhe, sim. A ideia assim, de ter assim, a ideia que eles entenderam literalmente, mas a ideia é ter a palavra de Deus presente na vida da gente. Presente o tempo todo. Para que quando o teu filho viajar e for para o outro lado do mundo, e você falar, louvado seja Deus, porque ele está guardado no Senhor, na palavra de Deus que está na vida dele. Na vida dele. É a palavra de Deus que acompanha, que está presente no coração e na vida. Para quando nós estamos ausentes uns dos outros, como estamos ausentes uns dos outros, sabemos, nós estamos guardados, todos nós, porque a palavra de Deus está no coração do povo do Senhor. Está no nosso coração. Isso é maravilhoso. Que texto lindo, né, gente? A bênção para o povo do Senhor se encontra na obediência à sua lei, na devoção e amor a Deus e na transmissão dessa lei para a nova geração. Na obediência, no amor a Deus. Aí eu quero finalizar com algumas aplicações, né? A primeira delas é o seguinte: nós precisamos compreender que o caminho para uma vida plena, abençoada e vitoriosa é a obediência aos mandamentos do Senhor. Esse é o caminho. Aí eu vou mencionar um texto de João, capítulo 14, versículo 20 a 24, onde Jesus falou sobre esse assunto. Ele disse assim, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você entendeu? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, Jesus disse, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, por Deus. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe então Judas, não o Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-se a nós e não ao mundo? Aí Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Que coisa tremenda, que bênção é ser o crente, que ama Deus, que guarda o mandamento do Senhor, é amado de Deus. Sabe, essa é a proteção que o povo de Deus tem na terra. Tem que temer a acusação dos ímpios, não tem que temer aí as aflições que o mundo, né, vem a colocar sobre nós. Ele é amado de Deus, guardado por Deus, é abençoado de Deus. Ele é amado do Pai. Mas Jesus disse, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, amamos a Deus? Como é que nós provamos que amamos a Deus? Como é que nós provamos, evidenciamos que amamos a Deus? Obedecendo e guardando as palavras de Jesus.
uma vida condigna segundo a palavra. Então não tem nada aí de interior. Né? A gente vive numa época de uma religiosidade muito do coração. O que importa é o meu coração. Ninguém sabe o que está dentro de mim. Olha, aquilo que aconteceu no teu coração tem que ser evidenciado por obras. A fé sem obras, e as obras são as evidências da salvação, da vocação. As obras são guardar os mandamentos, é obedecer, é amar ao próximo, é congregar, é dar testemunho, é não mentir, é ser compassivo, é obedecer a palavra, é pregar o evangelho, é ser sal da terra, ser luz do mundo, é cumprir os mandamentos, é não furtar, não adulterar, não roubar, não cobiçar. São ações, são atitudes, são comportamento é evidenciado. Não é apenas uma coisa do sentimento interior, guardado lá no seu cantinho lá. É uma coisa que é evidenciada. Você faz parte do povo de Deus, você ama a casa de Deus, você ama a igreja, você faz parte da igreja, você se compromete com os irmãos, com a sua comunidade, você colabora no crescimento, na edificação, no discipulado. É evidenciado por ação. É assim o amor ao Senhor. Quem me ama guarda os mandamentos e cumpre a palavra do Senhor acima de tudo. E a segunda aplicação nós precisamos entender que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, com a totalidade da nossa vida e com toda a nossa devoção. O texto lá de Marcos, Jesus disse assim, né, que o grande mandamento é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Você tem que amar a Deus, amado, amar o Senhor. A paixão maior, a razão maior do teu viver é Deus. Então você ama o Senhor, você quer até estar perto dEle, ter intimidade com Ele, conhecer mais da vontade de Deus na sua vida. Se você ama o Senhor, querer agradá-lo, fazer o querer dEle, não o teu querer, não fazer o que você quer e está na tua cabeça, não. Você o ama, você quer fazer a sua vontade, como Jesus Cristo, Filho de Deus, que por fazer a vontade do Pai, se entregou, se rendeu, se esvaziou, se fez homem, se fez servo e foi obediente. Diz o texto, Filipenses 2, e foi obediente ao Pai. Obediente, que por amor ao Pai, por amor a nós, isso é amor, fez a vontade do Pai. E a vontade do Pai não era fácil. O cálice era pesado. Lá no Getsêmani, Jesus orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Isso é vontade, esse é amor de verdade. Seja feita a tua vontade, Senhor. Não tem nada nesse mundo mais importante que meu Pai. Não tem nada mais importante do que meu Deus. Não tem nada mais importante. Não tem nada mais importante na tua vida do que o Senhor. Não permita que nada tome o lugar de Deus na tua vida. Nenhum, nossos deuses contemporâneos, né? O trabalho, o sucesso profissional, sabe? Uma vida feliz, sabe? Tem muito disso, né? Buscar a satisfação pessoal, a felicidade, sabe? Tudo isso é secundário. Deve estar no teu coração a glória de Deus, a vontade de Deus na tua vida, na tua casa. Teus filhos amarem o Senhor. Isso é importante, isso é mais importante do que os bens que você dá para Ele, do que os presentes que você dá. É ensinar os teus filhos a amar o Senhor, amar a palavra, crescerem assim, desejarem formar uma família cristã mesmo, sabe? Jovens que querem formar uma família cristã para transmitir a sua fé para a nova geração, uma família que teme a Deus, a família igual aos seus pais, seguir o caminho dos seus pais, sabe? Isso tem que ser transmitido hoje, sabe? A questão maior não é financeira, não é realização pessoal, profissional, mas homens e mulheres temente a Deus, homens da promessa, que façam diferença na nossa geração e produzam, e tragam e multipliquem na terra um povo que adora o Senhor. E filhos que amem ao Senhor, e netos que amem ao Senhor. E assim a fé é transmitida ao povo do Senhor, né? Esse amor a Deus deve estar em todo lugar. 1 Crônicas 29, no seu discurso, no discurso de Davi, na oração de Davi, diz assim: ainda
E ainda porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário, porque eu amo a casa do meu Deus. Davi, na sua consagração, preparação para construir o templo. Salmo 18:1 diz assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. Salmo 26:8 diz assim: eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Nós, obviamente, nós amamos o povo de Deus, a igreja de Deus, onde Deus habita, na sua igreja. Nós amamos a igreja, nós queremos estar juntos, queremos estar em comunhão porque amamos. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Ame a teu Deus de todo o teu coração. Ame mais qualquer coisa. Ame que esse mundo possa oferecer. Não deixe que o mundo tome lugar na tua vida, amado. E último lugar, então, precisamos ensinar os nossos filhos a amar a Deus e a sua lei. O livro de Juízes. Juízes é um livro muito interessante. Ele sucede, na ordem que está na Bíblia, o livro de Josué, onde o povo vai conquistar a terra e tomar posse da terra. Mas o livro de Juízes começa com uma fala muito, muito difícil, né? Porque aquela geração, da época de Josué, que Moisés assim, ensinou, ela vai perecer. Infelizmente, já na geração seguinte, infelizmente, o Senhor. Juízes 2:10 diz assim: foi também congregada a seus pais toda aquela geração de Josué e seus contemporâneos. E outra geração, após ele, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. E o livro de Juízes vai relatar todo o sofrimento, as tragédias de um povo desobediente, de um povo rebelde, que não amava o Senhor, não guardava a lei do Senhor e não transmitia aos seus filhos a palavra do Senhor. É a história que nós temos aqui no Antigo Testamento. Por isso, amado irmão, que grande responsabilidade temos sobre nós. Temos uma vida abençoada, podemos ter, porque a palavra de Deus nos promete. A bênção está à frente. Está à frente. Obediência à palavra do Senhor, seus mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ama a Deus. Descanse nisso. E transmita aos seus filhos, a nova geração, a lei do Senhor. Ensine a eles a temer e amar o Senhor de todo o coração. Que Deus abençoe. Que você desfrute dessa bênção na tua casa, na tua família. Com certeza há de desfrutar para a glória do Senhor, viu, meu irmão? Vai desfrutar a bênção e a paz de Deus na tua casa e no teu lar. O mundo pode estar se desdobrando, se virando. Cai 1.000 do teu lado, 10.000 à tua direita. Esquece, o seu povo não será atingido, o Senhor vai abençoar, dá vitória ao seu povo. Confie nas promessas de Deus, está acima de tudo isso aqui. Confie em Deus, ame a Deus, transmita com entusiasmo essa palavra, essa mensagem ao povo do Senhor, que precisa de Jesus. Em Jesus os homens experimentam essa graça, em Jesus os homens experimentam esta promessa, e são salvos, e são abençoados. Então pregue a palavra de Deus, pregue com autoridade, pregue com alegria, pregue com intrepidez o evangelho maravilhoso de Jesus Cristo. Porque assim nós vamos transformar e dar ao mundo, essas pessoas, uma esperança real, uma esperança verdadeira. Não apenas a vacina está vindo, e virá, graças a Deus virá, mas muito mais do que isso, uma esperança eterna, gloriosa, na presença de Deus. Amém? Que Deus te abençoe a tua casa com esta meditação, com essa palavra. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, louvado e bendito seja o teu nome. Que a tua palavra encontre lugar nos nossos corações e nos abençoe e nos conforte, ó Deus, possamos desfrutar das promessas do Senhor, com alegria, com gratidão, com fé, e possamos transmitir aos outros as maravilhas do Senhor, a glória do Senhor, ó Pai amado, em todo lugar. É a nossa oração, Senhor, agradecidos. Em nome e por amor de Jesus, abençoa cada família, abençoa cada irmão, ó Deus, que haja paz em cada casa, onde houver enfermidade, ó Deus, que haja cura, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, que haja cura, que haja livramento,
que haja conforto onde tiver aflição, onde tiver tribulação, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa teu povo, abençoa cada uma dessas pessoas que estão nos hospitais, internados, em sofrimento nas UTIs. Tenha misericórdia, meu Pai. Abençoa os profissionais que estão próximos, envolvidos, se dedicando, se sacrificando, médicos, enfermeiros, ó Pai, biomédicos, atendentes, as pessoas dos hospitais, das clínicas. Ó Pai, cuida de todos eles e livra do mal. E abençoa nossos governantes, ó Pai, com tua misericórdia, dando a eles um sentimento, ó Deus, vindo do Senhor de sabedoria para conduzir corretamente, de uma forma justa, ó Deus, os recursos do Estado para o benefício da população, Senhor. E ajuda-nos, ó Pai, a sairmos dessa tribulação, ó Pai, e glorificarmos o nome do Senhor. É a nossa oração, agradecidos, ó Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor, amém. Recebei a bênção. E agora, amados irmãos, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso Pai eterno, e que a consolação do Espírito estejam sobre a sua igreja espalhada pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe, amado, fique na paz do Senhor. Muito obrigado.